Então vamos lá, gente. Bom, já falei, mas é um prazer estar aqui com vocês, né? A gente estava com muita saudade desses nossos grupos, né? A gente sempre é muito edificado. Só com as orações que fizemos, com os testemunhos que ouvimos, já estamos alimentados, né? Mas Deus preparou uma palavrinha para hoje. Eu queria falar um pouquinho sobre um texto do livro de Efésios, dentro desse contexto que nós estamos vivendo. O nosso Deus é o Deus do impossível, né? A Bíblia fala, né? Jesus fala assim, haveria alguma coisa impossível para Deus? Não, a resposta é não, nada é impossível para Deus, né? A gente que vive com Deus, a gente já viveu tanta coisa que você fala, não ia acontecer e de repente acontece. Do jeito de Deus. Não está no nosso, do nosso jeito, mas até aqui nos ajudou o Senhor, né? Aquela palavra lá, né? Ebenezer, né? Então nada tem nos faltado. Deus é o nosso pastor, Ele vai cuidar de nós. Então, o livro de Efésios, no capítulo 1, ele tem um texto que é bastante interessante. No capítulo 1 de Efésios, eu com calma eu quero explorar o livro de Efésios, o nosso grupo. E o livro de Efésios, ele tem um detalhe, ele traz, Paulo, quando ele fala ao povo de Éfeso, você vai ler que ele, vamos dizer, a parte central, o ponto central, ele fala, olha, vocês estão sendo introduzidos num mistério que esteve oculto desde do início dos tempos. A vinda de Jesus é algo que misteriosamente foi revelado a alguns profetas, a algumas pessoas do Velho Testamento. A gente vai lendo ao longo do Velho Testamento que pessoas meio que acreditavam. Então o próprio Moisés diz a palavra que ele saberia, ele até fala, vai vir um outro profeta, vai vir uma outra pessoa e esse cara, ele vai ser o Messias. Quantas profecias tem do Messias? Mas ninguém sabia como era, tanto que, e aí, indo diretamente ao assunto, no tempo de Jesus, o povo estava escravizado pelos romanos, ou seja, está pior que hoje. A gente acha que está ruim aqui hoje? Não. No tempo deles já eram escravos, e eram escravos há 400 anos, né? Então, os romanos dominavam, o povo de Israel não apitava nada, e eles tinham ódio dos romanos, ódio. Então, eles achavam que o Messias era o cara que ia chegar, puxar a espada e ia matar todo mundo. Eles esperavam este cara, um guerreiro, não é? Que viria para pagar todas as injustiças que eles viam todos os dias. Amigos, familiares, pessoas inocentes sendo perseguidas a troco de nada. Então, aquilo revoltava muito o coração. Na terra deles, né, em Jerusalém, para quem é mais antigo, né? Tem um filme que eu recomendo chamado Ben-Hur, que, né? Filmaço, né? Tem até um Ben-Hur novo aí, tem uma versão nova, né? Mas o velhão lá, o Charlton Heston lá, é bem isso, né? Então é a história do Judah Ben-Hur lá, que era o cara, que era um judeu rico, e eles fazem toda uma fantasia para revelar aquele que ia vir. Recomendo, quem não assistiu esse filme tem que assistir. É um filme comprido. Mas esta revelação desse mistério, ela se cumpriu em Cristo. De repente, é como se abrisse a cortina, como se Deus revelasse algo que esteve debaixo de um pano preto e de repente aquilo veio à luz, né? Então, Paulo fala assim, eu vou ler do 15 ao 23, mas o capítulo inteiro, só para não ficar muito comprido. Mas ele fala assim, desde que eu soube de sua fé no Senhor, de sua fé de quem? Dos Efésios, né? Dos caras que moravam em Éfeso. E de seu amor pelo povo santo e em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que seu coração seja iluminado, a fim de que vocês compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica, gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Então, o texto é denso. Ele está falando que o coração fosse iluminado para entender não só o papel que cada um tem, mas a herança que nós temos, que é outro, vamos dizer, é mais usando o termo aí, um fringe benefit, né? Mais um benefício que nós temos, né? Então, só queria te dizer isso, né?
Além de você ser abençoado aqui, de Deus cuidar de você, de Deus trazer livramento, proteção, encaminhar os filhos, abençoar-os ao redor, né? A gente já estudou isso, né? A nossa zona de influência. Deus ainda, ele promete vida eterna e uma herança lá, com os santos na luz. Então ele fala da gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Também oro para que vocês entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. Poder insuperável de Deus. Então, não tem para ninguém, como a gente acabou de falar. Se Deus quer estender a mão, acabou, entendeu? Não tem segunda instância, entendeu? É tão disparo o negócio, é um Deus criador de todas as coisas com uma meia dúzia de gato pingado que se acha alguma coisa, né? Bom, e aí ele fala assim, este poder é o mesmo poder grandioso que ressuscitou a Cristo dos mortos, dentre os mortos, e o fez assentar-se no lugar de honra, à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, esse é o versículo 15. Ele está muito acima de qualquer governante. Autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas nesse mundo, mas também no mundo futuro. Esse é o nosso Deus. A gente crê nisso. Se a gente crê, a gente vive com outra expectativa, com outra esperança, com outra perspectiva, que faz com que a gente encare o que está acontecendo hoje, amanhã, depois, o que vai acontecer, com outros olhos, não é? Quais olhos? Os olhos de reconhecimento que Deus é Deus e que Ele quer que nós tenhamos os nossos olhos abertos para que a gente ande nessa dimensão que Ele trouxe para nós. Então, quando a Bíblia fala que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores, Ele é acima de todos os reis, acima de todos os senhores. O cara é top, o cara sabe tudo, o cara é o rei do, né? Sei lá, quem é o Jeff Bezos, aí é o cara, não é nada, esses caras não são nada. Se Deus quiser, amanhã não tem nada. Quando Pilatos chegou para Jesus e falou, cara, você não reage? Você não sabe que eu tenho poder para te mandar crucificar? Ele falou, nenhum poder te seria dado se do céu não fosse permitido. Ou seja, baixa a bola. Naquela hora, diz a palavra de Deus, Jesus poderia ter chamado 15 legiões de anjos e acabar com tudo aquilo. Lembrando que lá no Velho Testamento, no templo lá de Senaqueribe, que foi um cara que tinha um exército assim, gigante, que invadiu Israel, o rei era Ezequias na época, e aí tem toda uma história de que foi lá enviado lá um representante de Senaqueribe e dizer, olha, presta atenção nos outros povos, ó, esse, ninguém ficou, cara. Aí o Ezequias fala, olha, você está conversando comigo, fala que, né, nós estamos falando nessa língua para que os outros não vejam. Não, eu vou falar na língua. Olha, o Ezequias está falando que vocês vão sobreviver, não vão. Vocês estão confiando no Deus de vocês? Ó, olha o Deus daquela nação, daquela. Ninguém, não ficou ninguém. Então vocês vão morrer, porque a gente é muito mais poderoso. E Ezequias faz uma oração linda. E ele fala assim, meu Deus, para ti nada é salvar aquele que não tem nenhuma força e aquele que é forte. Nós não temos força diante desta multidão que está ao nosso redor. Então a gente clama para o Senhor. E a Bíblia diz que veio um anjo da parte de Deus. Isso aí é difícil de entender o que aconteceu. Mas aquele exército foi dizimado. E o Senaqueribe, que era o rei, foi morto pelos 2 filhos. Os 2 filhos voltou para a terra dele e os caras mataram ele. Então, o que Deus vai fazer, eu não sei. Como Deus vai fazer, também não sei. Uma coisa eu sei. Eu vou continuar servindo a Deus de todo o meu coração. É isso. E com isso, eu vou dar a Ele, atribuir a Ele todo o poder que Ele tem. Eu não vou diminuir em função da situação. Essa é uma armadilha que o inimigo tem para com a gente. Né? A gente vive em função dos sintomas. Você tá mal pra caramba, né? Veja o caso, né, desse testemunho da mamãe, né, que ela contou, que estava ali, e assim, tinha, vamos dizer, todos os motivos para fazer uma quimioterapia, por ter operado um câncer. Só que Deus é Deus. Se Ele quer intervir, Ele intervém e acabou.
Não faz sentido. A lógica do reino não é a lógica dos homens. Não é a lógica dos gregos, né, que a gente aprende. Não é? É a lógica de Deus. E ele pode intervir na nossa vida da maneira como o reino de Deus interfere. Se você pegar todas as histórias do Velho Testamento, em que Deus livrou o seu povo, ou Deus livrou alguém, sempre foi milagre. Nunca foi fácil. Certo? Se a gente está vivendo por uma situação que é uma situação difícil, que bom. Está na hora da gente ver o milagre de Deus. Porque se não é assim, a gente também não valoriza. E se não é assim, a nossa fé não aumenta. Porque a nossa fé só aumenta quando a gente precisa dela. E a gente vai buscar. E se lança aos pés de Jesus, tá certo? Então, eu até separei algumas histórias. Eu contei essa do Ezequias, mas tem a do Josafá, que me inspirou a fazer uma empresa chamada Beraca, né? Que é justamente ele cercado por 3 grandes povos, e estavam lá mesmo, caso de Ezequias, e não tinha saída. E de repente veio uma palavra dizendo, olha, amanhã, esses caras que estão aí falando um monte de vocês, não vão mais existir. Nem se preocupe. E o rei Josafá, incrivelmente... Onde está isso? Isso está em 2 Crônica 20, o capítulo todo de 20. Porque o versículo 26 é quando eles saem, porque o que o Josafá faz? Ele crê tanto que ele abre os portões de Jerusalém, bota os cantores na frente do exército e os caras saem cantando, Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Você faria isso? Em sã consciência? Com 3 exércitos. 3 exércitos, milhares. Diz que era como um gafanhoto sobre a terra. Ele abre os portões e os caras... Não, ninguém faz isso. Então esse cara, ele foi, e os caras se atrapalharam e diz que um matou o outro e eles saquearam aquele povo, né? Os que estavam na cidade, saquearam aquele povo durante 3 dias num vale, chamado Vale de Beraca, Vale da Bênção, por isso minha empresa chamava Beraca. Quando eu precisei de um nome para dar para minha empresa, está lá em 2 Crônicas 20, 26. Isso me inspirou tanto, porque eu passei por situações em que eu achei que assim, acabou. Sabe o que é? É sexta, e quando chegar a segunda, acabou. E aí no domingo, eu fui a uma reunião e o cara contou esta passagem e falou, então, quero dizer o seguinte, alguém tem algum caso impossível aqui? Então, se tem, Deus está dizendo que vai operar. E eu olhei para aquela galera que estava ali perto e falei, ninguém tem caso impossível. Eu sou o caso impossível, esse povo aqui é uma bênção. Tem ideia do que eu estou passando. Segunda-feira eu tenho que dar uma resposta. Eu não sei nem por onde começar. E mais, a palavra de Deus que veio, né? O profeta lá falou, estai quieto e vede o livramento do Senhor. Você fica quieto e você vai ver Deus fazer. Não é você com a sua mão ir lá, pegar e matar todo mundo, não. Calma, deixa Deus defender você. A mão dele é muito mais pesada e mais poderosa. Diz lá o livro de Hebreus, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, quando a gente entrega para Deus, na verdade nós estamos botando peso, não é que nós estamos tirando. A gente fala, não, vou colocar o peso aqui, eu faço muito mais forte que Deus. Calma, meu. Quando Deus julga, Deus julga. Pesada a coisa. Principalmente por aqueles que vão destruir famílias, escravizar pessoas, mexer com crianças. Então a gente sabe, vocês estão entendendo o que eu estou falando, certo? Então assim, eu não queria estar no lugar desses caras, eu não queria estar, tá? Então se você conhece um pouco da Bíblia, você vai ver que Deus, o juiz que não julga a causa da viúva e a causa do pobre, ele diante de Deus é abominação. Diz lá o livro de Provérbios que abominação é para Deus aquele que condena o ímpio, ou condena o perverso, e aquele que justifica o ímpio e que condena o justo. Os dois. Tornar aquele que é justo transformado em um perverso e ao contrário. Abominação. Então Deus vem, Deus julga. Eu quero o pior para as pessoas, não quero querer. Às vezes eu quero, porque eu sou humano. Mas não é o que eu deveria querer. Mas querer a justiça de Deus, invocar a Deus, porque o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Sim. Certo? Então, se eu sei que tem desejo de matança, de roubo e de destruição, para isso se manifestou o Filho de Deus, como ela orou.
para desfazer as obras do diabo. Isso está escrito na palavra de Deus, não mudou uma vírgula. Diz, passarão céus e terra, mas a palavra de Deus não passará. Então está valendo hoje, valendo com todas as letras. Então, eu estou falando essas coisas para fortalecer a fé de vocês e a gente entender que esse Deus que está escrito lá em Efésios, que é Senhor de todos os senhores, acima de todos os líderes, governantes, potestades, Ele está no comando de tudo e Ele está permitindo certas coisas, porque é assim que funciona. Deus dá corda. Né? A gente tem outra história, a história de Esther. O livro de Esther é um livro pequenininho que eu recomendo, né, que a gente leia. E o livro de Esther, ele é tão famoso que o judeu tem lá a festa de Yom Kippur. Por quê? Porque aconteceu um livramento. Havia uma sentença dizendo, matem todos os judeus. Essa era a sentença. Aí o Mardoqueu, que era o tio da Esther, que era uma das princesas lá, falou, minha filha, você vai lá e porque... E ainda tem um versículo bonitinho lá que fala assim, ele fala assim... Oi? Se eu morrer, eles vão morrer. A Esther fala isso, né? Então vocês orem, jejuem, porque se eu morrer, eu morri. Aí Mardoqueu fala para ela, ó, vai ver que é por isso que Deus te colocou como princesa aí, porque ela é órfã, Mardoqueu cuidava da sobrinha. Então, pode ser que por este tempo Deus tenha te colocado aí, né? Versículo lá. Então, ela tinha uma missão, ela entendeu a missão. Ela falou, bom, só que sozinho não vai dar. Então vocês orem, vocês jejuem, fiquem na frente dos quartéis, certo? Bota a boca no trombone aí, chega no coração de Deus e deixa que eu vou lá. E ela fez toda uma estratégia. Chamou o rei e chamou o Amã. O Amã era o cara que estava armando. E ele odiava tanto o tio dela, que é o Mardoqueu, que ele construiu uma forca de 25 metros, 50 côvados de altura, atrás da casa do cara lá, para enforcar esse cara. E foi construindo. Aí... E por que ele odiava mesmo? É que ele tinha ciúmes, não era? Ele tinha ciúme do Mardoqueu. Então ele falou, não vou com a cara desse cara. E o Mardoqueu tinha livrado o rei, teve um complô lá, né? Bom, por fim a Esther chega diante do rei e depois de 2, 3 dias de jantar com o Amã, que era o pilantra aí, ela pega e fala, então, fala Esther, o que você quer? Ela fala, eu queria a vida do meu povo. O rei, como assim a vida do seu povo? O meu povo está condenado à morte, eu não posso ficar aqui sem fazer nada. Aí o rei fala, como assim? Você, cara, deu a ordem, porque o Amã pegou... Aí o rei ficou desesperado, falou, nossa, então esse cara fez um aplique em cima de mim, então é isso. Então ele saiu. Aí o Amã viu que estava ruim para ele, ele foi para cima dela para pedir perdão. Quando o rei voltou, falou, não, e agora ele está querendo abusar da minha mulher, é isso. Aí piorou muito o negócio. E aí ele pegou, alguém falou, olha, ele não gosta do Mardoqueu, inclusive ele fez uma forca lá de 25 metros. Então pode levar. Então ele foi enforcado na forca dele, que ele construiu. E houve livramento, e a Bíblia diz, houve luz. Pode ler lá no original. Houve luz para os judeus. Livramento e luz. Que é o que nós estamos precisando. Então, situações agudas, situações de necessidade, situações que não há escapatória, a sentença está dada. O livro de Daniel, não é? Tava lá, o cara sonhou um sonho, o sonho ninguém sabia qual era e ele queria que interpretasse o sonho, só que ele não sabia o sonho. Então ele falou, então vocês digam qual é o sonho e qual é a interpretação. Aí os caras falaram, diga o sonho que nós damos a interpretação. Ele falou, não, vocês estão ganhando tempo, vocês estão me enrolando, eu sei como é que é. É o seguinte, se vocês não me derem o sonho, se vocês não me derem a interpretação, vocês vão morrer. E saiu a sentença. E Daniel estava com seus amigos lá, quando o cara chegou já com a espada, né? O Arioque lá, que era o chefe lá da polícia dele lá, ele falou, não, peraí, fala pro rei, me dá um tempinho, eu consigo. Aí foi para Deus. E a oração que Daniel faz, capítulo 2, a coisa mais linda do mundo. Ele fala, Deus, quem somos nós? Nós vamos perecer aqui, o Senhor nos trouxe para cá. Deus traz a gente pra gente morrer na praia, sabe? Deus deu tanto livramento pra gente, é assim que Deus... Não é assim que Deus faz. Como, né, a gente tem visto, tem muita gente orando, tem muita gente aos pés de Deus. Então, pera, meu. O que eu percebi é que depois desses dias, né, houve um desânimo geral, assim, do tipo, então acabou. Não vai dar nada. Não vai dar nada. Esse é um sentimento. Só que não é um sentimento correto. Nosso sentimento correto é, peraí. Eu contei uma história bacaninha
numa das nossas orações virtuais aí que a gente fez. Diz que tem um cara que era um campeão de xadrez, aí depois eu até mandei para vocês, aí não sei quem viu, mas tinha um campeão de xadrez e ele foi convidado para ir no museu, parece, eu sempre esqueço a história, mas é mais ou menos isso. E ele foi no museu e estavam mostrando para ele o museu lá, acho que é no Louvre, e tinha um quadro. E o quadro era Checkmate, o nome do quadro. E ele olhou, ele era um enxadrista profissional. E ele olhou aquele quadro. E o quadro tinha o diabo sentado num tabuleiro e um anjo na frente. E era Checkmate, do diabo. E aquele cara olhou. E ele saiu, ele falou, rapaz, tem um problema. Porque ele começou a demorar muito. E aí ele fala pro cara, não, olhando esse quadro, ele falou em inglês, né? The king still has one move. O rei ainda tem um movimento para fazer. Por esse quadro aí. Porque ele sabia. O cara, quando desenhou, errou. Porque... Tão soberano no negócio. Ele falou, então... Por este quadro, o cara vai fazer esse movimento e aí é checkmate. Aí não tá checkmate. E o checkmate não vai ser do diabo. O checkmate vai ser do anjo. Então, Deus ainda tem um movimento para fazer. Amém. Quando a gente acha que está tudo perdido, quando não tem mais escapatória, quando a gente chegou no fim, Deus, o Rei, sempre tem um movimento para fazer. Que não está no nosso previsto. Né? E isto que é bonito de Deus. Que não esteja no nosso previsto. Porque Ele é acima do nosso pensamento. Ele é além da nossa compreensão. Né? Diz a paz que excede o entendimento, né? O amor de Deus. Estas coisas, elas não dá para entender. Porque Deus nos ama tanto, sendo nós tão pecadores. E Deus olhando para nós e nos perdoando, e nos chamando, e nos curando, sempre. Né? Então, esta experiência que Daniel tem, e aí lá no livro de Daniel ele fala, o Senhor está acima e o Senhor controla tempos e estações. Deus muda, Jesus quando veio a esse mundo e o mar se revoltou, ele falou para o mar e o mar acalmou. Quem faz isso? Ninguém. Ele é Senhor das coisas visíveis e invisíveis. Ele é Senhor do céu e da terra, das estrelas, das galáxias. Diz a Bíblia que Deus conhece todas as estrelas pelo nome. Eu até postei no nosso grupo outro dia um negócio, né? Não sei se vocês viram lá, que mostra a nossa terrinha lá, uma pessoa, né? De repente vai lá para as galáxias, depois volta e vai para o micro, dá uma olhada, eu postei ontem. Então, esse é o nosso Deus. Não vamos diminuir quem Deus pelas circunstâncias, ou por quem a gente acha que ele deve ser. Deus não vai pegar a espada, que era o que o judeu queria, e vai lá lutar com César, meu. Não é isso no final do filme. O César com Jesus, e Jesus ganha e Israel sai. Cara, não tem nada disso. Né? E mesmo quando Jesus foi morto, crucificado, e houve festa no inferno, depois de 3 dias ele ressuscitou. Pensa um negócio que não estava no programa. Só que a morte, diz a Bíblia, não pôde retê-lo. Por quê? Porque ele é o único justo, ele nunca cometeu pecado nenhum. E diz a palavra... A alma que pecar, essa morrerá. E Jesus não pecou. Então a morte não tinha direito sobre ele, direito legal, sobre alguém que nunca tinha pecado. Então, a morte teve que abrir. E diz a palavra que ele foi lá, né, lá nos lugares infernais, e trouxe com ele tanta gente lá que não tinha acesso à graça. Bom, outra história. Mas esse é o nosso Jesus. E diz a Bíblia, também lá, no Salmo, que ele entrou nos lugares celestiais. Aí diz lá, né, que os portais eternos se abriram para que entrasse o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Diz lá o livro de Salmo. O Senhor Todo-Poderoso, poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. É o nosso Jesus, poderoso nas batalhas, Senhor dos exércitos. Ele não é o soldadinho que vai lá lutar espadinha, gente. Menos, cara. Isso aí é o nosso pensamento. Ele é muito superior a tudo isso. Na minha vida, na nossa vida, no nosso país. Aí fala, mas está tudo ao contrário, eu sei. E aí que Deus opera. Por quê? Porque se o homem faz com a sua mão,
Aí ele não vai dar a glória que Deus merece ter. Livro de Juízes, história de Gideão. Quando o Gideão pegou 10 mil lá e falou, nós vamos atacar, ele falou, ei, Gideão, para. Tem muita gente aí, cara. E se vocês forem lá com 10 mil, vocês vão achar que é pelo braço de vocês que vocês conseguiram essa vitória. Então vamos fazer o seguinte, leva todo mundo para a beira de uma lagoa lá. Eu estava até assistindo outro dia a história da Israel com a Aline lá, ela mostrando qual é a lagoa que eles foram. E faz o seguinte, faz uma prova aí. O cara que descer e beber água como um animal, que vai lá e bebe água assim, não serve. Aquele que trouxer, ele é prudente, ele vai trazer água na boca. Fica com isso. Quantos? 300. De 10 mil ficaram 300. Aí Gideão falou, não vai dar. Agora que eu consegui 10 mil, o senhor me tira 9.700. Aí Deus falou, vai nessa tua força. E ele foi lá e ganhou de um grande exército. Por quê? Porque Deus deixa claro que foi ele. E essa é a nossa glória. É a gente ver Deus operar, como essa moça orou aqui. Nós vamos ver Deus operar, como o testemunho que a Suelen contou. Quem poderia ter feito isso? Com todo respeito por todos os médicos. Ninguém. Só o poder de Deus. Aí fica claro, o Senhor Deus é glorificado, mamãezinha recebe Jesus no coração e as coisas acontecem. Mas a gente passa por fases agudas, por tempos de incerteza, todos passamos. E a palavra de hoje tem a ver com isso, com a perspectiva de Deus frente às dificuldades que nós temos. Então, se a gente olhar como Daniel, se a gente olhar como Josafá, se a gente olhar como Ezequias, como a gente olhar como Daniel, a gente vai entender pela palavra que é assim que funciona. E isso não vai trazer um peso ao nosso coração e a gente não vai ficar desesperado. Então, e como Esther, né? Então, o que eu queria trazer para vocês, Jesus continua sentado no trono, ele continua reinando. E ele vai estabelecer o seu reino aqui. Se nós viermos aqui, porque para isso estamos aqui, né? Para invocar esse reino sobre essa terra aqui. E as pessoas vão saber que Jesus está presente. Então, a palavra é muito simples, singela, né? É isso. É um chamado para que a gente reprograme a nossa mente dentro da perspectiva de Deus, tá certo? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Só para lembrar que ele inclina os seus ouvidos para nós. E eu queria só ler um textinho em Isaías capítulo 10, só que é oportuno aqui, diz assim: ai daqueles que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo, e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Ai deles. Palavra de Deus. Então, Deus não esqueceu de nada. Calma, vamos pensar. Deus sabe o que está acontecendo. Pessoas não saem impunes assim. Quero mal? Não quero mal para ninguém. Só que está escrito na palavra de Deus. E eu dou o crédito a Deus, para Ele realizar a vontade dEle. Deus é justo, Deus é verdadeiro. Então, se a gente está vendo mentira, falsidade, engano, morte, destruição, falta de comunicação, falta de veracidade em tudo, porque não é possível, não tem nada real, não é? Então, que o Senhor possa refazer a nossa mente para nós ficarmos ligados nele, né? Lembra? Eu sempre falo isso. É o reloginho, é o radinho lá, lembra o radinho velho que a gente fazia? Tocar a musiquinha, pega a rádiozinha, estamos na frequência do Espírito. A frequência do Espírito a gente conecta. Para isso, às vezes, a gente tem que parar um pouco de assistir os jornais e dar o tempo de vez em quando, sair, cuidado com rede social. Essas coisas poluem a nossa mente e, na verdade, jogam um caminhão de lixo. E a gente acaba desconectando e perdendo a frequência. Então, por isso que é bom nós estarmos juntos, porque aqui a gente pode conectar de novo, tá bom? É isso, gente. Essa é a palavra que Deus preparou para hoje, que nós poderíamos orar. E agora eu queria ouvir a opinião de vocês. Eu agradeço a todos os meus ouvintes que estão aí e que tiveram tanta paciência para ouvir. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está ouvindo essa palavra. Deu